Fala galera, então agora nosso próximo bloco, depois de uma parte tão puxada, ali alguns assuntos que talvez você nunca tenha visto, mas pode ficar tranquilo que é exatamente daquele jeito. Agora a gente vai dar uma continuada e com um assunto mega maneiro, que é essa parte aqui que você vai acompanhar no quadro, ó. Não ocorre crase nas expressões formadas por palavras repetidas femininas ou masculinas, como cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, dia a dia e por aí vai. Na verdade, o que acontece aqui? Eu tenho expressões adverbiais com palavras femininas. E por serem expressões adverbiais, elas não são presas a outro elemento. Então, ela pode ficar em qualquer local da frase, mas são, de fato, expressões com palavras repetidas. Agora, o que pode acontecer na prova? Na prova, o camarada pode simplesmente perguntar a função morfológica deste A ou então a função sintática da expressão como um todo. Por isso eu já estou te adiantando que são expressões adverbiais. Então, obviamente, vai ser um adjunto adverbial. Na maioria das vezes, adjunto adverbial modal. Por exemplo, Rubens Barrichello ficou lado a lado com Sebastian Vettel. E o Rubens já era, né? Então, Lewis Hamilton ficou lado a lado com Sebastian Vettel. Então não foi o modo como ele ficou? A vítima ficou frente a frente com o assaltante. Não foi o modo como ela ficou? Então adjunto adverbial modal. Agora, este A aqui vai ser uma preposição. E como eu tenho tanta certeza? Vamos lá. Eu pego aqui e coloco a expressão frente a frente. Como são palavras repetidas e é uma expressão com palavras repetidas, elas têm a mesma equivalência. Daí eu posso traçar aquilo que a gente chama de paralelismo sintático. Então vamos lá, ó. Um paralelismo sintático. O que seria um paralelismo sintático? Eu tenho duas palavras de igual relevância, eu traço um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira palavra vai acontecer obrigatoriamente diante da segunda palavra. Então aqui, ó, diante da primeira não tem nada. E se não tem nada, significa que não tem artigo. E se não tem artigo diante da primeira, também não tem artigo diante da segunda. E logo, não vai ter crase. Pois para ter crase tem que ter o A preposição e tem que ter o A artigo. Se não tem artigo, como é que vai ter crase? Agora, este A aqui, eu posso afirmar que é uma preposição, pois ao olhar eu percebo que a função dele é a conexão entre essas duas palavras, ou seja, ligar duas palavras. E esta não é a função da preposição? Então pronto. Agora, perdão, alguém erra isso na prova? Erra. Por exemplo, seu Joaquim, que colocou lá na barraquinha de cachorro-quente dele o a partir com crase, por achar que tinha que dar um gritão, aqui acontece a mesma coisa. As pessoas acham que tem que dar um gritão à frente. Aí o cara vai lá e coloca o acento. Mas você já sabe que não é bem assim que funciona, então não tem porquê. Agora, isso aqui pode ser uma pegadinha na prova. Se o cara fizer mais ou menos assim, ó. Trump declarou guerra à guerra. Aí o candidato que está desatento vai errar uma frase como essa, uma questão como essa. Porque ele vai pensar assim, opa, palavras repetidas não tem crase. Só que a gente não tem crase em expressões adverbiais com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas. Como a gente já viu, cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo e por aí vai. Agora, diz para mim, por um acaso você fala guerra a guerra, como diz dia a dia, como diz passo a passo, como diz ombro a ombro, como diz frente a frente? Não. Então aqui eu não tenho uma expressão adverbial. Aí analisa a frase. Eu tenho aqui um verbo, eu tenho aqui um sujeito e, obviamente, eu vou ter um complemento. Só que aqui no caso eu tenho dois complementos, pois neste contexto quem declara, declara alguma coisa a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O que ele declarou? Guerra, meu objeto direto. A quem? A guerra,
meu objeto indireto regido pela preposição a. Aí se liga. Quando eu estou na dúvida se tem ou não tem crase, o que eu faço? Eu pego o termo feminino que está depois do a e troco por um termo masculino. Pega, por exemplo, guerra e troca por Irã. Seria uma frase muito plausível, né? Então ficaria assim, ó, Trump declarou guerra ao Irã. Então, se eu consigo colocar o ao, é porque tem crase. E aí, pronto, a gente matou. Agora, isso aqui pode ser estendido por um caso que a gente erra muito. E aí eu até digo, quando eu estou dando aulas presenciais lá no Rio, que o carioca é o que erra mais. Porque lá no Rio tem uma pizzaria chamada Parmê, que é uma grande pizzaria, famosa lá. Só que ela comete um erro de crase nas propagandas. Ela coloca assim, ó, de segunda a quinta com crase, refil 28,50. Em que o cara come pizza à vontade, bebe refrigerante à vontade, paga só 28,50 e pá, sai de lá estufado. Agora, por que o cara cometeu esse erro? Porque ele é burro? Não. Vamos lá. Ele cometeu esse erro, primeiro, porque ele deve ter visto várias vezes essa expressão assim durante o cotidiano dele. Então, ele meramente reproduziu aquilo. Ou então ele achou que tinha que dar um gritão também, ó. De segunda a quinta. E não tem necessidade. Agora, este erro é muito mais comum do que a gente imagina. Além de ter visto esse erro na Parmê, eu vi este erro na porta da biblioteca da PUC e também no teatro da Unirio. Então, ó, tem que ter muito cuidado. Agora, por que o carioca erra muito? Só porque está lá na Parmê? Não, é porque a Parmê, ela não é a barraquinha de cachorro-quente, seu Joaquim. A Parmê é uma grande empresa. Então, você vai ver isso no outdoor, na televisão. Você, quando entra na Parmê, você vê essa propaganda. Mas não é num espacinho assim do tamanho dessa televisão. É na parede inteira, uma coisa enorme. E aí você, de forma natural, lógica, vai pensar assim, caramba, isso está certo. Porque o dono não vai gastar rios de dinheiro para fazer propaganda com erro de língua portuguesa. É, mas adivinha, ele deu mole sim. E como é que eu sei que está errado? Por conta do paralelismo sintático. O que tem antes da palavra segunda? Tem o de. O que é o de? É apenas uma preposição. E se eu só tenho preposição de um lado, eu só posso ter o que do outro? Preposição. Então, de segunda a quinta não tem crase, porque, na verdade, de alguma coisa a outra jamais vai ter crase. De segunda a quinta, de segunda a sexta, de segunda a quarta. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, galera, vamos fazer agora uma redação. Aí vocês iriam falar assim, professor, quantas linhas? Aí eu diria assim, ó, de 20 a 30 linhas. Ó, de 20 a 30 linhas. Se tem de a, ambos são só preposições. Então não tem por que ter crase. Agora, é possível ter crase? É, se eu colocar assim, ó, da segunda a quinta. Agora, o que tem antes da palavra segunda? Tem o da. O que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. E se tem preposição mais artigo de um lado, tem que ter preposição mais artigo do outro. E aí, por isso, tem crase. Então, da segunda à quinta tem crase, porque, na verdade, da alguma coisa a outra sempre vai ter crase. Da segunda à quinta, da segunda à sexta, da segunda à quarta e por aí vai. Até se eu fizer assim, ó. Galera, pega aí a apostila para fazer uns exercícios. Aí você vai falar assim, qual página, professor? Aí eu vou dizer assim, ó, da página 10 à página 15. Então, se tem o da a, é porque tem crase. Então, aqui, matei que de segunda a quinta não tem crase e da segunda a quinta tem crase. Agora, isso aqui é um prato cheio para a prova. Porque, além de ter falado de um erro do cotidiano, porque erro do cotidiano é complicado. Você vê várias vezes aquilo errado, você passa a pensar que aquilo dali está o quê? Certo. Nós já falamos também de paralelismo sintático, que nem todo mundo comenta,
E já falamos de morfologia e sintaxe. E agora eu vou falar de semântica, porque, obviamente, essas duas expressões significam processos diferentes. Quando eu coloco de segunda a quinta, reparem que não tem o artigo. Então, eu generalizei esta semana. Eu estou falando de qualquer semana. Então, a propaganda da Parmê, ela tem que ser assim, ó, de segunda a quinta. Enquanto existir a promoção do refil 28,50, se eu for lá entre segunda e quinta, eu vou pagar exatamente 28,50. O meu conhecimento de mundo permite saber que sexta, sábado e domingo, obviamente, é o quê? Mais caro. Agora, vou em janeiro, numa terça-feira. Vou pagar quanto? 28,50. Ah, só quero ir agora em novembro. Se eu for numa quarta, 28,50. Agora, quando eu coloco da segunda à quinta, reparem que agora tem a presença do artigo. E depois desse bate-papo todo nosso, já no primeiro bloco, a gente sabe que o artigo faz o quê? Ele especifica. Então, eu estou dizendo que é a próxima semana, a semana seguinte. Então, aqui, ó, próxima semana. Se eu colocar assim, ó, galera, vamos supor que aqui seja a Parmê. Vocês são os clientes, eu sou o gerente. Eu digo assim, galera, promoção especial do dia. Refil R$10, da segunda à quinta. R$10, ouviram bem? Apenas R$10. Aí vamos supor que nós estejamos em junho. Você vai cobrar isso em novembro? Não, pois só pode ser na próxima semana. Então é assim que funciona. De segunda a quinta, qualquer semana. Da segunda à quinta, somente a próxima semana, a semana especificada. Agora, isso daqui é mega importante porque se estende também para as relações horárias. Vamos lá, vou apagar isso daqui. Quando a gente pega um horário especificado, ele sempre tem crase. Por exemplo, cheguei às 3 horas, tem crase. Cheguei às 3h23, tem crase. Cheguei às 4h57, tem crase. Mas e quando eu tenho esse paralelo de horas? O comportamento é igual ao da semana. Só que aí, muito provavelmente, você já viu essa expressão aqui, ó. 9 horas às 11 horas. Primeira coisa que a gente tem que definir é esse Hzinho ali. Nada de HS, nada de HRS. Essas unidades de medidas, elas não têm o Szinho. Então, ó, 9 metros, 9M. 9 litros, 9L. 9 horas, 9H. Aí você vai olhar e vai pensar, poxa, tá estranho, hein? Não tem nada antes, então está ignorando o paralelismo sintático, não é, Sidney? Bem, aqui especificamente não. Pois simplesmente todos, eu disse todos os gramáticos partem do pressuposto que essa expressão está correta, porque eles partem do pressuposto que aqui está subentendida a expressão das 9 às 11 horas. Agora, por que eles podem fazer isso? Porque tem duas expressões perfeitas apenas. Tem o das 9 às 11 horas e tem o de 9 a 11 horas. Agora, vamos lá. Existe mais alguma coisa certa sem ter nada antes? Existe. Existe o 9 horas até 11 horas e existe o 9 horas, tracinho 11 horas. Só que essas três de cima, elas não têm o hábito de cair na prova. Agora, essas duas aqui que eu coloquei com a canetinha vermelha caem, e mais essas duas que eu vou colocar com a canetinha preta, ó. De 9 às 11 horas com crase e de 9 às 11 horas sem crase. São estas quatro aqui que vêm para derrubar o candidato. Agora, se o cara colocar a primeira, ele não vai derrubar nem a minha avó. Se ele colocar das 9 às 11 horas, até minha avó sabe que tem crase. Agora, por que aqui tem crase? Porque o das é a contração da preposição de mais o artigo as. Se tem preposição mais artigo de um lado, obviamente tem que ter o quê? Preposição mais artigo do outro.
Então, tem crase. Agora, de 9 a 11 horas. Se o cara colocar essa, ele já derruba meio mundo. E sabe por quê? Porque ninguém fala assim no dia a dia. Ninguém. Eu não falo assim no dia a dia. Ninguém fala. Então você vai achar estranho. Você vai achar que está errado, quando na verdade está certo. E se ele colocar de 9 às 11 horas, você vai achar que está certo, quando na verdade está errado. Porque agora simplesmente todo mundo fala assim no dia a dia. Até eu falo, se alguém bater ali na porta e falar, qual é esse dia? Amanhã vai rolar um futebol? Eu vou falar, vai. Aí ele vai dizer, qual é o horário? Eu vou falar, de 9 às 11. No dia a dia é assim que a gente fala. Agora, olha só o que acontece aqui. Nessas expressões, o que apareceu antes? O de. O de é só preposição. E se eu só tenho preposição de um lado, o que eu só posso ter do outro? Preposição. Então, por isso que de 9 a 11 horas está certo, pois ambos os elementos aqui são preposições. Agora, quando eu coloco de 9 às 11 com crase, como é que eu vou ter só preposição de um lado e preposição mais artigo do outro? Não tem como, então está errado. Ó. E quando eu coloco de 9 às 11 sem crase, também errado. Pois se de um lado eu tenho preposição, eu não posso do outro ter artigo. Se de um lado eu tenho preposição, do outro eu também tenho que ter preposição. Então não pode ter crase. Agora, essa daqui também está perfeita. E aí vamos entender por que lá em cima está correto. Porque os gramáticos partem do pressuposto que está subentendida a expressão das 9 às 11 horas. Porque na hora que a gente coloca o artigo, a gente especifica o horário. Então, quando eu digo das 9 às 11 horas, eu estou falando da hora do relógio. 9 horas da manhã até 11 horas da manhã. Então, eu digo assim, haverá um aulão de língua portuguesa aqui no LAC Concursos das 9 às 11. A aula vai começar a que horas? 9 horas da manhã. Ah, professor, dei mole, achei que fossem 9 horas da noite. Se fosse para colocar 9 horas da noite, o camarada teria colocado aqui, ó, 21 horas. Então, ó, se tem artigo, tem o horário de início e tem o horário do término. Então, vai começar exatamente às 9 da manhã, vai terminar exatamente às 11 da manhã. Então, você tem ali um intervalo de 2 horas estudando. Agora, quando eu coloco de 9 a 11 horas, repare que não tem um artigo. Então, não tem a especificação. Aqui não é a hora do relógio. Não estou falando exatamente das 9 da manhã. Eu aqui agora tenho uma jornada horária. Então, eu digo assim, ó, João tem uma jornada árdua de trabalho. Ele trabalha de 9 a 11 horas por dia. Se o João pegar meio dia no trabalho, no mínimo, que hora ele vai sair? Ele vai sair 9 horas da noite. E no máximo podendo sair 11 horas da noite. Aí você vai dizer assim para mim, mas peraí, Sidney. Então especificou também. Não, porque ele pode sair 9h01, 9h02, 9h03, 9h04, 10h27, 10h28. E se a gente for colocar de forma específica, eu vou dizer 21 horas, 21 horas e 5, 21 horas e 7. Vai ser assim. Então não tem hora especificada, ele pode sair em qualquer horário. A jornada dele é assim, de 9 a 11 horas. E não significa exatamente que todo dia ele faça 9, que todo dia ele faça 11. Ele mexe ali com esse inteirinho. Entenderam a pegada? Então, por isso, essa expressão aqui de cima está correta. Detalhe, numa prova, o avaliador ele pode brincar com a questão do trabalho do cara, com atendimento na secretaria. Então, imagina o seguinte, se ele coloca que você vai trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18. Então, aí é puxado, né? Das 8 às 16. Vamos lá. Essa é a forma correta. Porque se você vai trabalhar todo dia, claro, entre segunda e sexta, isso já mostra que você não vai trabalhar sábado e domingo. Tem que ser assim, ó, de segunda a sexta. E é sem crase. Se você bota das 8 às 16, significa que você tem um horário específico para entrar no trabalho e um horário específico para sair do trabalho. De vez em quando, em algumas instituições, os caras fazem isso. O que pode ser cobrado pela banca também.
Agora, o que não poderia ter aqui? Isso assim, ó. Porque se o cara colocar segunda a sexta com crase, a gente não sabe que é uma semana específica, a não ser que tenha um contexto para isso. Ó, da segunda a sexta haverá inscrições do Bolsa Família, sei lá, na repartição tal. Aí, beleza, funcionou. Se não for o caso, sempre sem crase aqui, e aqui sempre com crase, porque marca o início do trabalho e o término do trabalho. Então aqui a gente fechou, galera. Vamos lá. O próximo tópico aí é em relação aos topônimos, que são as expressões adverbiais de lugar. Mas vamos entender como é que isso funciona na prática. Ó. Primeiro, eu tenho que colocar que são topônimos, para ficar mais claro para você. Porque não é qualquer lugar. Né? Por exemplo, vou à padaria, vou à farmácia, então se vou A e volto D, assento lá no A. Se vou A e volto D, assento para quê? Não, não é assim. Aqui são os topônimos. O que são topônimos? É nome de rua, nome de bairro, nome de cidade, nome de país, nome de continente. É assim. Então, quando eu tenho esse tipo de local, eu faço a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente. Então, aqui, ó. Vou à Fortaleza. Neste momento aqui, ó. Como é que eu vou fazer a verificação? Trocando o termo regente. Se eu estou indo, eu vou colocar o quê? Voltando. Então, ó, volto de Fortaleza. Aí repare o que acontece aqui. Este de é apenas uma preposição. Se aqui é só preposição, isso mostra que a palavra Fortaleza não admite o quê? O artigo. Então não tem artigo. Então quando eu digo vou a Fortaleza, não tem crase, pois este a aqui vai ser apenas a preposição exigida pelo verbo. Pois se eu vou a algum lugar. E Fortaleza, como acabamos de ver, não tem o artigo. Agora, e se eu colocar Bahia, ó, vou à Bahia. Vou trocar o termo regente. Tá vendo como é um pouquinho diferente? Eu agora não estou trocando o termo que aparece depois do A por um termo masculino. Eu estou trocando o termo regente. Então, aqui, ó, se vou à Bahia, volto da Bahia. Isso agora, na hora em que a gente coloca o da, mostra que é a contração da preposição de mais o artigo a. Então, isso mostra que a palavra Bahia, ó, simplesmente admite o artigo. Então, na frase vou à Bahia, tem crase pela regra geral. O termo anterior vai exigir a preposição a, pois se eu vou a algum lugar. E o posterior, como acabamos de ver, ó, admite o artigo a. Agora, tem alguma pegadinha aqui? Tem. Se liga só. Se eu colocar assim, ó. Vou à Fortaleza das Belas Praias. Neste momento, o que nós fizemos ali? Nós especificamos a palavra Fortaleza. Aí agora passa a ter crase. Mas eu quero que você fique bem ligado numa coisa. Aqui não tem crase só porque a palavra Fortaleza foi especificada, não. Porque eu poderia tirar o verbo ir e colocar o verbo conhecer. Se eu tivesse colocado o verbo conhecer, por exemplo, conheci a Fortaleza das Belas Praias, não teria crase porque o termo anterior não pediria a preposição, pois quem conhece, conhece alguém, quem conhece, no caso, conhece algum lugar. Mas como o termo anterior está pedindo a preposição a e o posterior agora foi especificado, aí eu tenho crase, porque o termo anterior está pedindo a preposição e agora o termo posterior, por ter sido especificado, passa a ter artigo. É como se eu dissesse que eu volto da Fortaleza das Belas Praias. Agora, existe mais alguma pegadinha aqui? Existe. Imagina essa mesma palavra Fortaleza. O cara colocando vou à Fortaleza com F minúsculo. E aí você vai perceber a diferença
das expressões de lugar para especificamente o topônimo. Quando o cara coloca vou a Fortaleza na prova com F minúsculo, ele quer te derrubar. Porque o candidato vai pensar assim, se vou A e volto dá, acento lá no A. Se vou A e volto D, acento para quê? Vou a Fortaleza, volto de Fortaleza, não tem crase. Só que aqui, ó, o F é minúsculo, não é um F maiúsculo, é um F minúsculo. Então ele não é um topônimo, não é uma cidade, é um local qualquer, como padaria, como igreja e por aí vai. Aí eu vou fazer a troca como? Eu vou pegar a palavra feminina depois do A e vou trocar por uma palavra masculina. Vou colocar, por exemplo, forte. Não tem lá o forte de Copacabana? Tá aqui, ó. Vou à Fortaleza, vou ao forte. Se tem ao, tem preposição mais artigo, logo tem o quê, ó? Crase. Tranquilo? Então não dá mole, não. Aí, na escola, a professora ensinava um mega macetinho para isso, que com certeza todos vocês gravaram, que é o seguinte macetinho. É assim, ó. Se vou a e volto da, acento lá no A. Se vou a e volto de, acento para que. Agora entenda o macete. Se vou e volto da, o que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. Então, por isso tem crase, porque mostra que tem preposição mais artigo. Se vou e volto de, o que é o de? O de é só uma preposição. Então, por isso, crase para que. Na época da escola, é porque vocês talvez não lembrem, mas a nossa professora ensinava isso daqui com uma musiquinha, no ritmo de Jingle Bell. Era assim, ó. Se vou a e volto da, acento lá no A. Se vou a e volto de, acento para quê? Hey! Então, esse final que era o mais esperado. A galera não estava nem aí para se vou a e volto da, acento lá no A. Se vou a e volto de, acento para quê? Os alunos ficavam esperando o quê? A hora do rei, que a gente pulava e levantava os braços. E é por isso que tu não decorou. Porque a tua preocupação era só o rei, então acabou não gravando. Agora, quem prestou um pouquinho mais de atenção, decorou e ficou bonito, tá? Agora, vamos continuar aqui, ó. Tem uma observaçãozinha que a gente vai fazer agora, ó. Que vai ser uma observação muito fácil. É em relação à palavra terra, para a gente não deixar passar batido. A palavra terra, ela se assemelha à palavra casa. Então, ela, no sentido de chão firme, assim como a palavra casa, no sentido de lar e moradia, ela não tem artigo e, consequentemente, não vai ter a crase. Estas palavras só terão crase se elas forem especificadas. Detalhe, como a gente já viu, não basta especificar a palavra. O termo anterior também tem que exigir a preposição a. Então, aqui, ó, cheguei a casa. Termo anterior pede preposição. Posterior não admite, esse a é só preposição. Aqui, ó, se liga só. Cheguei à casa das minhas primas. Nesse cheguei à casa das minhas primas, não tem crase só porque a palavra casa está especificada. Tem crase porque a palavra casa foi especificada e o termo anterior também exigiu a preposição a. Porque se o termo anterior ele estivesse simplesmente aqui dizendo assim, ó, conheci a casa das minhas primas, visitei a casa das minhas primas, seria um verbo transitivo direto, não pediria preposição e não teria crase. Agora, com a palavra terra, acontece algo muito similar. Então, aqui, ó, a tripulação da Gol desceu à terra. Então, a palavra terra não está especificada, então não tem crase. Agora, a aeromoça da Gol chegou à terra dos seus tios. Aí foi especificado e aí tem crase. Agora, existe uma diferença entre terra com T minúsculo e terra com T maiúsculo. Terra com T maiúsculo não tem essa história, não. Porque aqui é o planeta Terra. Então, se eu colocasse assim, ó, os astronautas
regressaram à terra. Aqui tem crase obrigatoriamente. Agora, por que a gente não perde muito tempo com a palavra terra? Porque isso é galho fraco em concurso. Se o cara quiser te derrubar mesmo, de fato, ele vai utilizar a palavra casa, que é uma que você usa o tempo todo e que, detalhe, usa errado. Então, por isso, o avaliador vai exatamente na ferida. Agora, continuando aqui, galera. O próximo tópico, ele é, sem sombra de dúvidas, o mais difícil para o aluno entender. Olha o que tem aqui, ó. O acento grave indicativo de crase é usado nas expressões adverbiais e nas locuções prepositivas e nas conjuntivas de que participam palavras femininas, como a tarde, a proporção que, a força de, à toa, a procura de, as escondidas, à noite, à direita, as ordens e por aí vai. Agora, por que isso acontece? Porque nas expressões adverbiais, nas locuções conjuntivas e nas locuções prepositivas, eu já tenho a preposição. A partir do momento em que eu coloco uma palavra feminina, é como se passasse a ter o artigo e a gente passa a ter a crase. Então, isso mostra que aqui não necessariamente vai ter um termo anterior pedindo a preposição a. E é isso que traz desconforto para o aluno, porque eu posso ter uma crase no início da frase. Agora, isso aqui é o que a gente chama de crase semântica. A crase semântica, ela altera completamente o sentido do enunciado. Ela pode evitar ambiguidade. Então, se eu colocasse assim, ó, vendi à vista. Eu posso escrever vendi à vista sem crase? Eu até posso. Mas aqui o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vendi os meus olhos. Eu sou um desesperado. Cabe, inclusive, salientar que eu tenho uma vista e eu tenho 2 olhos. Então, nunca posso dizer que estou descansando as vistas, e sim que estou descansando a vista, ou então que estou descansando os olhos. Agora, aqui neste momento, o verbo seria transitivo direto e a vista seria um objeto direto. Mas, caramba, eu seria um pobre coitado tentando vender os olhos. Mas, sim, gente, você está doido? Eu não quis dizer isso, não. Eu quis dizer que vendi alguma coisa de primeira, que foi a blusa que eu vendi de primeira. Então, você vai ter que colocar o acento. Aí vai ficar assim, ó, vendi à vista com crase. Aí, neste momento, o verbo passa a ser intransitivo e o à vista, um adjunto adverbial de modo. E se eu colocar assim, ó, vendi a prazo? Tem crase? Não, agora não tem crase. Ué, mas na expressão adverbial de modo? É, mas a palavra é masculina. Então, o a aqui da expressão é apenas uma preposição. Dentre essas opções, existem 3 pares semânticos adorados pelas bancas, que são os seguintes: bateu a porta com crase, bateu a porta sem crase, chegou à noite com crase, chegou à noite sem crase, saiu a francesa com crase e saiu a francesa sem crase. Como o avaliador pode te derrubar na prova? Ele pode pegar essas 2 primeiras aqui, bateu a porta com e sem crase, e dizer assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua? Aí o aluno vê na letra A, bateu a porta com crase. Na letra B, bateu a porta sem crase. Na C e na D, outras expressões que não tem nada a ver nem com bater, nem com porta. Aí o que o candidato pensa? Ah, ou vai ser a A ou vai ser a B, porque elas são muito parecidas, quando na verdade as 2 estão corretas. Segunda possibilidade de engano que ele pode tentar ali, fazer você pensar que aqui são crases facultativas. Afinal de contas, se eu posso ter bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase, parece que é facultativo, não é? Só que crase facultativa não altera o sentido, e aqui altera completamente. Então isso significa que esta crase, já que a sua retirada vai alterar completamente o sentido, é uma crase obrigatória. Então vamos lá. Bateu a porta com crase significa isso aqui, ó. É toque. E bateu a porta sem crase. É isso aqui, ó. Pá, fechar. Então, fechar. Chegou à noite com crase significa que alguém chegou. Pode ter sido a Maria, pode ter sido o João. Ó, Maria chegou à noite,
João chegou à noite. Detalhe, não tem hora especificada. Pode ter sido 9, 10, 11 horas, tanto faz. Agora, um bizu bacana. Se você conseguir colocar o D, você mata que é com crase. Se eu conseguir dizer assim, ó, Maria chegou de noite. Ah, então Maria chegou à noite. É com crase, porque você vai ter uma expressão adverbial temporal de base feminina. E chegou à noite sem crase. Significa que anoiteceu. Tem hora especificada? Tem. 18 horas. Ah, mas e se for horário de verão? Ou seja, hora, 18 horas. Pronto, acabou. Agora, e saiu a francesa com crase? Significa que alguém saiu discretamente. Nós temos o hábito de falar que a pessoa saiu de fininho, não é verdade? Porque a gente faz uma analogia com a pizza francesa que é cortada em tubinhos fininhos. Mas, na verdade, aqui eu tenho um processo cultural. O francês ele é muito diferente do brasileiro em aspectos culturais. Então, se eu vou a uma festa de aniversário sua e eu me organizar para ir embora 10 horas da noite, vamos supor que tenha começado de tarde, mas sem hora para acabar. Só que eu me programei para sair 10 horas da noite. 9h30 da noite, eu vou começar a me despedir, porque eu não vou falar só com você. Eu vou falar com o teu namorado, vou falar com a tua mãe, com o teu pai, com teus amigos, com os teus primos, com a tua família toda, com o teu tio, tua tia, tua avó, não sei o quê. Só contigo eu vou me despedir umas, 5 vezes antes de ir embora. Então eu vou ficar meia hora me despedindo. E o francês, ele vai simplesmente levantar, não vai falar nem com você e vai embora e acabou. Ah, é falta de educação, não é cultural. A gente dança o quadradinho de 8, eles não dançam. É algo cultural. Agora aqui, ó, saiu a francesa sem crase. Significa que uma mulher francesa saiu. Agora, dessas expressões todas, existe alguma que é o nosso calcanhar de Aquiles? Existe. É a expressão adverbial de instrumento, pois simplesmente os gramáticos não entraram em consenso. Quer ver? Vamos lá. Vamos pegar isso. Imagina eu colocando a expressão assim, ó. Lavei a máquina. Lavei a máquina. Aí se liga. Se eu deixar sem o acento, o que vai acontecer? A pessoa vai encarar aquela máquina ali como um objeto em si. Não vai pensar que eu estou lavando alguma coisa na máquina, e sim que eu estou lavando a própria máquina. Então, neste momento, o verbo é transitivo direto e a máquina é um objeto direto. E eu estou lavando a máquina em si. Mas, Sidney, não foi isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer que eu estava lavando alguma coisa na máquina, por exemplo, uma blusa. Ué, então você vai ter que colocar o acento para desfazer essa ambiguidade. Então, você vai ter que colocar assim, ó. Lavei a máquina com crase. Aí agora o verbo passa a ser intransitivo e o a máquina, um adjunto adverbial de instrumento. Até aí tudo bem? Agora, dentro dessa pegada, eu posso te dizer que isso nunca foi uma questão que definiu. Por exemplo, os gramáticos eles não entraram em consenso. Na expressão adverbial de instrumento, tem gramático que diz que tem que ter crase, tem gramático que diz que não pode ter a crase, tem gramático que diz que a crase é facultativa. Caramba, como é que eu vou me comportar então diante desse aspecto? Para a sua sorte, nunca foi uma opção que definiu uma questão. E se você tiver que usar, você vai usar pela questão do bom senso, como a gente fez aqui agora. Agora, existe alguma outra perigosa? Existe. Existe essa daqui, ó, o à distância. Essa é perigosa, pois a expressão à distância, na frase, por exemplo, faculdade, à distância, ela é uma expressão adverbial de base feminina. Então, teoricamente, deveria ter o quê? Deveria ter a crase. Só que para a gramática tradicional,
aqui não tem. E qual é a justificativa? Essa distância não está especificada. Por exemplo, eu estou gravando aqui no LAC, no estúdio de Cuiabá. Mas você pode estar vendo na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Sul, pode estar vendo em Goiás. E eu não tenho como definir isso. Então, a distância não especificada. Então, quando a gente coloca faculdade à distância, esse a vai ser apenas uma preposição e não terá crase. Agora, quando é que a expressão à distância vai ter crase? Quando ela for especificada. Se eu, por exemplo, colocasse assim, ó, a distância de 100 metros. Aí agora eu especifiquei, é como se passasse a ter o artigo, e aí passa a ter o quê? A crase. Então, o cara coloca assim, obras à distância de 100 metros. Aí tem crase. Mas na prova o avaliador é muito esperto. Ele coloca assim, ó, a 100 metros de distância. E ele coloca com crase. Então ele coloca assim, obras a 100 metros de distância, sinalização a 100 metros de distância. O cara lá da rodovia, ele cometeu esse equívoco, por quê? Porque ele lembrou parte do ensinamento que ele aprendeu na escola. Então ele pensou assim, a professora disse que distância especificada tem crase. Mas ele não se lembrou direito. Ele não lembrou que, na verdade, era a expressão a distância especificada em que o a está relacionado à palavra distância, e não a 100 metros de distância, em que o a aqui está relacionado a um numeral. Então, o a aqui ele é apenas uma preposição. Apenas uma preposição. Agora, anota aí direitinho, dá um pause, e eu vou mostrar uma outra parada para vocês. Deu à luz. Tem deu à luz sem crase e tem deu à luz com crase. Qual é no sentido de parir? É a com crase. Como assim, Sidney? Vamos lá, ó. Deu à luz sem crase é a luz da Light. A Light deu à luz ao povo. Ou então o professor deu à luz do conhecimento ao aluno. A transitividade do verbo dar é mantida. Quem dá alguma coisa a alguém, a sua essência. E aqui também. Ué, mas como assim deu à luz no sentido de parir com crase? Como é que é o processo? Onde é que está o filho? Ele está no útero, e o útero é sem luz. Então, o que a mãe faz, na verdade? Ela dá o filho à luz do mundo, à luz da vida. É por isso que tem aquele ditado popular que a gente cria o filho para o mundo, pois desde o nascimento a gente já o dá para o mundo. Então, aqui, ó, seria... Eu lembro quando nasceu o filho da Angélica, gente. Saiu assim no jornal, ó. Angélica deu Joaquim, que é um dos filhos dela, se eu não me engano, o mais velho, Joaquim à luz. Por que eu registrei isso? Porque eu pensei assim, nossa, filho da Angélica vai nascer bonitão, né? Aí veio a cara do Luciano Huck. Mas tá tudo certo, né? Tá com dinheiro, tá bom. Então aqui, ó. Ela deu o quê? O Joaquim, o filho. A quem? À luz da vida, à luz do mundo. Então, a essência do verbo foi mantida e todo o procedimento também. Então, dar à luz no sentido de parir é sempre com crase. Só que eu disse que isso daqui evita ambiguidade. Isso evita até assassinato. Por exemplo, eu sou gordinho. Eu tenho espírito de gordinho. Eu gosto de comer. Então, eu fui a Parmê quando estava R$10. E aí, saí de lá eufórico, feliz da vida e fui compartilhar minha alegria com meu amigo Fabão, que é policial, um matador sanguinolento. Aí, quando eu cheguei à casa do Fabão, o Fabão falou assim, Sidney, o que houve? Por que você está tão eufórico? Eu mandei assim para ele, Fabão, hoje eu comi a Vera. Para meu azar, Fabão tem uma esposa chamada Vera. Aí ele pegou a arma para me dar um tiro e falou assim, eu vou te matar, seu cabra safado. Eu falei, calma, Fabão, pelo amor de Deus, eu comi a Vera, mas foi com crase. E aí ele pensou que era uma parada do sexy shopping. E aí ferrou de vez. Mas eu quis dizer assim, ó, eu quis dizer comi a Vera com crase. Só que o Fabão entendeu, ó, sem crase. E aí você vai ver como uma crase, como uma preposição, é capaz de alterar completamente o sentido, até acarretando mortes. Quando eu disse comi a Vera com crase, eu quis dizer comi muito. Então o verbo é intransitivo e o a Vera, um adjunto adverbial de intensidade. E quando eu coloco comi a Vera sem crase, obviamente que foi no sentido sexual, ou canibalístico, né? Então aqui o verbo vai ser transitivo direto
E a Vera, um objeto direto. Ah, mas Sidney, essa análise aí está correta? Está. Sabe por quê? Hoje a gente tem, o adulto ele tem as convenções sociais, o famoso superego, né, que o Freud dizia. Então eu me controlo, não falo tanta besteira, evito, pelo menos em público. E quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, não tinha esse filtro. Então hoje se eu perguntar numa turma, e aí galera, quem come? Todo mundo vai responder, quem come, come alguma coisa. Mas quando a gente era moleque, quem come, come alguma coisa ou alguém, e sempre esteve certo, pois para cada ação que eu pratico, eu quem, eu sujeito, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem? O objeto. Comi a Vera, quem praticou a ação? Eu. E quem sofreu a ação? A Vera. Por isso que é o objeto. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Agora a gente parte para a crase facultativa, que eu vou te explicar muito bem e com calma. De cara, você já sabe que existem 3 processos gramaticais: nome próprio feminino, preposição até e pronome possessivo feminino. Mas ainda existem os casos de regência, que você viu na aula de regência. Por exemplo, o verbo atender, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto regido pela preposição a, e não muda semanticamente. Então, atendi a chamada com crase ou sem crase é algo facultativo. Mas isso não tem um hábito de cair em prova, porque seria uma esperteza muito grande do avaliador. Mas um CESP da vida, uma FCC, uma FGV, podem vir a cobrar. Nos demais casos, é algo raro, mas é bom você saber. Agora, aqui, eu tenho que entender quem de fato é facultativo. E quem de fato é facultativo não é a crase. É a presença do artigo ou a presença da preposição e automaticamente isso torna a crase facultativa. Mas vamos ver por partes, ó. Olha aqui, ó. Primeiro, nome próprio feminino. Dei um recado a Maria com crase e dei um recado a Maria sem crase. O que vai ser facultativo aqui no final das contas? O artigo. E por que o artigo é facultativo? Porque o artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma cidade muito próxima, belíssima, por sinal, a cidade de Niterói. Nós somos divididos por uma ponte, pela Baía de Guanabara. No Rio, a gente gosta de artigo. Eu digo que eu vou à casa do João, que eu vou à casa da Maria. Em Niterói, eles não gostam e dizem que vão à casa de João e que vão à casa de Maria. E faz alguma diferença? Nenhuma, tanto faz. Então, o artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Tanto que aqui eu poderia dizer Maria é bonita ou então a Maria é bonita. E aí vamos observar aqui a regência do verbo. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, verbo transitivo direto e indireto. O que nós demos aqui? Ó, um recado. A quem? A Maria. Então, a Maria vai ser um objeto indireto regido pela preposição a. Ou seja, o termo anterior pediu a preposição a, mas o posterior, o artigo é facultativo. Tanto, como eu disse, posso dizer Maria é bonita ou então a Maria é bonita. Você pode até fazer um teste. Pode tirar a prova dos 9 colocando aqui João. E aí você vai perceber que é possível colocar assim, ó, dei um recado ao João, ou então dei um recado a João. O que eu coloquei nas duas ocorrências? A preposição a. E por quê? Porque ela foi exigida pelo termo anterior. Afinal de contas, quem dá alguma coisa a alguém. E o que eu coloquei na primeira, não coloquei na segunda e não fez a menor diferença? O artigo. Exatamente porque ele é facultativo. Tanto que eu posso dizer João é esperto ou então o João é esperto. Então, com isso, eu percebo que este A aqui, sem o acento, vai ser apenas uma preposição que foi exigida por quem? Pelo verbo. Agora, se eu colocasse assim, ó, refiro-me a Joana d'Arc, guerreira francesa. Tem crase, não tem crase ou é facultativo? Agora, galera, não tem crase. Pois neste momento eu fiz uma alusão
histórica. Como assim, sim? Que diabo é isso de alusão histórica? Ora, eu fiz uma referência, uma menção à guerreira Joana d'Arc, que morreu queimada por suspeita de bruxaria, coisa e tal, e por aí vai. Então, com isso, este a é apenas uma preposição. E por que não tem artigo? Vamos lá. Não tem artigo porque é um elemento da nossa história. E quantas Joanas d'Arc, guerreiras francesas, foram queimadas? Quantas? Uma. Eu preciso especificar? Não. Tanto é que se eu tirar Joana d'Arc e colocar Napoleão Bonaparte, eu vou dizer, refiro-me a Napoleão Bonaparte, guerreiro francês. Quantos Napoleões Bonapartes existiram, guerreiros franceses? Só um. Então, por isso, nas alusões históricas não tem artigo e, consequentemente, não tem a crase, tá? Agora, continuando. Próximo aspecto aí será com a preposição até. Aí eu coloco aqui, ó, vou até a praia com crase e vou até a praia sem crase. O que agora aqui vai ser facultativo? O uso da preposição a, pois é um fato culto da língua que, se eu quiser, eu posso utilizar apenas a preposição até ou então a locução prepositiva até a. Então, quando eu coloco vou até a praia com crase, o que eu utilizei? A locução prepositiva até a. E quando eu coloco vou até a praia sem crase, eu usei apenas a preposição até. Isso faz eu já perceber que este a agora, neste momento, vai ser apenas um artigo, quando estiver sem o acento. Se quiser fazer a prova dos 9, pode tirar a praia e colocar parque. Vamos lá, vamos ver. Eu posso dizer, vou até ao parque, ou então vou até o parque. O que eu coloquei nas duas construções? O artigo. O que eu coloquei na primeira e não coloquei na segunda não fez a menor diferença. A preposição a, exatamente porque aqui ela é facultativa. Agora, por que eu estou tomando cuidado de mostrar que este a, por exemplo, quando não tem o acento, numa construção foi preposição e na outra foi artigo? Porque certa feita, uma banca colocou uma expressão como essa: dei um recado à ata Adolfa sem crase e pediu assim, ó, para os candidatos assinalarem dentre as opções abaixo aquela que tivesse o mesmo valor morfológico do termo grifado acima. E aí, dentre as opções, tá com vou até a praia sem crase. O que aconteceu com muito candidato naquele momento? Pensou, crase facultativa, vou marcar vou até a praia sem crase. Só que, na verdade, a banca não falou nada de crase facultativa. A banca pediu para você marcar o a que fosse uma preposição, porque o a aqui é uma preposição, e o a aqui, ó, sem um acento, ele é um artigo. Então, isso derrubou muito candidato. Não procure cabelo em ovo na prova, tá? E para finalizar aqui bonito, nós vamos falar sobre o pronome possessivo. Ó, pronomes possessivos femininos adjetivos. Não é qualquer pronome possessivo feminino, tem que ser o pronome possessivo feminino adjetivo, em que o uso do artigo vai ser facultativo. Então eu coloco assim, ó, refiro-me à minha amiga com crase e refiro-me à minha amiga sem a crase. Repare que o termo anterior, ele pede a preposição a. Quem se refere a alguém. E o termo posterior é um pronome possessivo feminino. Detalhe, adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhando o nome. Então, neste momento, o que é de fato facultativo? O uso do artigo. Tanto que eu posso dizer,
minha amiga é bonita, ou então a minha amiga é bonita. Com isso eu percebo que este a sem o acento vai ser apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. Se quiser fazer um teste, tira minha amiga e coloca meu amigo. E aí você vai perceber que dá para fazer assim, ó, refiro-me ao meu amigo, ou então refiro-me a meu amigo. O que eu coloquei nas duas construções? A preposição a, exatamente porque ela foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E o que eu coloquei na primeira e não coloquei na segunda e não fez a menor diferença? O artigo, exatamente porque ele é facultativo. Tanto que eu posso dizer, meu amigo é esperto, ou então, o meu amigo é esperto. Então, neste momento, a gente matou esse primeiro assunto. Agora, vou continuar. Se eu colocasse assim, ó, refiro-me à sua amiga e não à minha. Neste momento, a frase do jeito que está, ela está certa ou errada de acordo com o padrão culto da língua. Muito aluno vai achar que ela está certa, porque vai ver que estão diante de pronomes possessivos femininos. E ele aprendeu que a crase é facultativa diante de qualquer pronome possessivo feminino. Só que apenas aqui no primeiro está certo. A frase está errada. Vamos lá. Quem se refere a alguém. Então o termo anterior pediu a preposição a. Posterior aqui, ó, o sua está acompanhando o nome amiga. Então ele é um pronome possessivo feminino adjetivo, em que o uso do artigo é facultativo. Tanto que eu posso dizer sua amiga é bonita, ou então a sua amiga é bonita. Então aqui o uso da crase é simplesmente facultativo. Agora ali, o minha, ele está acompanhando algum substantivo? Não, ele está substituindo. É como se no lugar do minha estivesse escrita a palavra amiga. Então ele está fazendo a vez de um substantivo feminino. Logo ele tem o quê? Artigo. E se ele tem artigo, a crase aqui é obrigatória. Então grava isso. A crase será facultativa diante do pronome possessivo feminino adjetivo, que é aquele que acompanha o substantivo. Porém, a crase será obrigatória diante do pronome possessivo feminino substantivo. Claro, para que isso aconteça, o termo anterior, obviamente, tem que pedir a preposição a. Tranquilo até aí? Agora, para finalizar bonito, se eu colocasse assim, ó, refiro-me, pontinho, pontinho, suas amigas. Algumas bancas já têm exigido um conhecimento um pouco maior do candidato. E você precisa saber que crase é crase e acento grave é acento grave. Não é a mesma coisa não, tá? Crase é a fusão entre duas vogais idênticas. Inclusive, eu mostrei para você a diferença ao colocar o processo que aconteceu com a palavra dor. Ali houve uma crase, então fusão entre duas vogais idênticas. O acento grave, ele é um indicativo do fenômeno da crase, que é exatamente a fusão entre duas vogais idênticas. Então aqui, ó, refiro-me, pontinho, pontinho, suas amigas. Termo anterior pede a preposição a? Pede. Quem se refere a alguém. Termo posterior é um pronome possessivo feminino. Que detalhe? É adjetivo. E o que aqui vai ser facultativo? O uso do artigo. Então, tanto faz eu dizer suas amigas são bonitas ou então as suas amigas são bonitas. Então, vamos lá. Eu posso não usar o artigo ou então eu posso usar o artigo as, já que a palavra está no plural. E aí das duas, uma. Ou eu vou tentar fazer a fusão do a, preposição com ou nada, e não vai haver fusão, obviamente. Então aqui eu posso colocar apenas refiro-me a suas amigas, ou tentar fazer a fusão do a, preposição com as, artigo, e aí eu terei o famoso as craseado. Então, ó, eu posso dizer refiro-me a suas amigas, ou então refiro-me às craseado suas amigas. Neste momento, a crase é facultativa? É, caramba. Eu posso ter ou não a crase. Eu posso ter ou não a fusão. A crase é facultativa.
Agora, aqui, os avaliadores são muito espertos. Eles pegam esta construção com as craseado, refiro-me às suas amigas, e eles colocam na prova e dizem que aqui tem crase, porque o termo anterior está pedindo a preposição a e o posterior está admitindo o artigo as. Aí tem muito aluno que pensa, não, porque aí é facultativo. Não está certo. Tem crase exatamente por isso, porque o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior está admitindo o artigo a. Senão não teria crase. Tem crase porque tem aqui preposição mais artigo. Agora, e se o cara pegar isso aqui e falar assim, ó, falar que o acento grave é obrigatório? De fato é. O acento grave aqui é obrigatório. Se eu colocar no plural, eu estou mostrando que tem um artigo. Olha a diferença do singular para o plural. Se eu disser assim, ó, refiro-me à sua amiga, eu não sei se foi colocado o artigo. Eu sei que foi colocada a preposição. Até porque quem se refere a alguém. Então, por isso ali, crase e acento grave, né? Não tem como você definir. Agora, quando eu coloco, refiro-me às suas amigas, você está vendo que eu coloquei a preposição e que eu coloquei quem? O artigo. Então, nesta estrutura aqui, a crase é facultativa? Continua sendo facultativa. Mas, na hora em que eu coloco no plural, o que é obrigatório? O acento grave, porque eu estou mostrando que coloquei a preposição e o artigo. Então, cuidado para não confundir. Acento grave é uma coisa, crase é outra. Se quiser bater um papo a mais sobre isso, pode até entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, que eu já deixei o contato aqui para vocês. Então, Sidney, não estou conseguindo falar contigo no WhatsApp. Fala comigo no Instagram, que é professor Sidney Martins, tudo junto que você vai conseguir, tá? Então, agora a gente finalizou aqui e vamos finalmente fazer umas questõezinhas aqui de forma muito rápida. Então, acompanhe aqui comigo as questões. Primeira, marque o item cuja frase apresenta redigida da forma mais adequada, considerando-se clareza, elegância, precisão e correção. No final das contas, ele só quer a frase certa. E ele começa como? Com de segunda a sexta e com da segunda a sexta. A gente já sabe que de segunda a sexta não tem crase e que da segunda a sexta obrigatoriamente tem a crase. E aí, com isso, eu já elimino aqui algumas opções. Eu elimino a A e a B, pois ele colocou de segunda a sexta com crase e de segunda a sexta nunca vai ter crase. E eu elimino a E, que ele colocou da segunda a sexta sem a crase e da segunda a sexta sempre vai ter a crase. Então, só restaram as opções C e D, em que ele colocou da segunda a sexta com crase, que de fato tem. E aí, como é que eu vou matar essa questão? Olhando para o resto da sentença, em que ele coloca o programa será dedicado a você. Se é dedicado a alguém. Até aí, tudo bem. Mas o termo você é um pronome de tratamento que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então, não tem artigo. Então, quando eu coloco o programa será dedicado a você, este A é apenas uma preposição. Logo, o gabarito da questão aqui vai ser a letra C. Continuando. Questão 2 está assim, O indicador da crase foi corretamente empregado na frase que estivesse bem cedo junto ao edifício Brasília para assistir à coleta de lixo. Dentre as opções abaixo, porém, esse sinal foi incorretamente utilizado em... Olha a malícia do cara. Ele coloca uma frase certa, mas pede para você marcar uma errada. E esse incorretamente grandão fui eu que coloquei. Na prova não é assim, não. Então tem que tomar muito cuidado quando o cara pede correto, incorreto, certo, errado, para não dar mole. Então aqui na primeira... O bom repórter não poupa elogios à higiene dos lixeiros. Quem não poupa alguma coisa a alguém. Então, o termo anterior pede a preposição e o termo posterior admite o artigo. Sidney, não consegui enxergar assim, não tem problema. Você pega o termo feminino depois do a e troca por um termo masculino. Então, pega a higiene e troca por banho. Vai ficar o bom repórter não poupa elogios ao banho dos lixeiros. Então, tem crase. Mas o cara quer errada. Vamos lá. Na letra B, na adolescência o motorista teria sucumbido à previsão de uma velhice pobre. Se sucumbe a alguma coisa. O termo anterior pede a preposição, posterior admite o artigo. Sidney, não consegui enxergar. Não tem problema. Pega o termo feminino depois do a e troca por um termo masculino. Coloca ali a palavra tempo, por exemplo. Como é que vai ficar? Na adolescência o motorista teria sucumbido ao tempo. Se eu consigo colocar o ao, então tem crase. Mas eu quero a errada. Letra C. A esperança sobrevive até mesmo a uma ou outra mutilações. Troca esse uma por um ou outro objetivo, sei lá. Como é que ficaria?
A esperança sobrevive até mesmo a um ou outro. Opa! Então este A aqui não tem um acento grave indicativo do fenômeno da crase. Esse A é apenas uma preposição. Com isso, gabarito, letra C. Observem que na letra D está: o motorista parece dizer às pessoas da cidade: o lixo é vosso. Quem diz alguma coisa a alguém. O que ele disse? O lixo é vosso. A quem? Às pessoas da cidade. Então o termo anterior exigiu a preposição a e o posterior admitiu o artigo as. Então tem crase. Se a gente não conseguir ver assim, não tem problema. Pega o termo feminino depois do as e troca por um termo masculino. Só que vai ser no plural. Tira pessoas e coloca homens. Vai ficar: o motorista parece dizer aos homens da cidade: o lixo é vosso. Então realmente tem crase. E na letra E, os metais do caminhão esplendiu à luz da manhã. Esplendiam. O verbo esplendir significa brilhar. Então eles brilhavam à luz da manhã. Em que momento? De manhã. Tá entendendo a pegada? Então ali tem crase porque é uma expressão adverbial de base feminina. Agora aqui, ó. Indique a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo. Só tem 3 coisas a princípio para procurar: nome próprio feminino, preposição até e pronome possessivo feminino, adjetivo. Não tem nome próprio, não tem preposição até, mas tem o pronome possessivo feminino adjetivo. Gabarito, letra C. Questão 4. Assinale a opção em que o A sublinhado nas 2 frases deve receber acento grave indicativo de crase. Tem que ser nas 2, hein? Fui a Lisboa receber o prêmio. Tem crase aí? Não, é um topônimo. Ó. Fui a Lisboa, volto de Lisboa. Este A é só uma preposição. Paulo começou a falar em voz alta. Tem crase aí? Não, porque não tem crase diante de verbo. O A diante de verbo é só preposição. Pedimos silêncio a todos. Tem crase aí? Não. Todos é palavra indefinida, está no plural e ainda é masculina. Então não tem crase de jeito nenhum. Aquele A ali é apenas uma preposição. Não tem crase nem diante de todo, nem diante de toda. Depois, pouco a pouco, a praça central se esvaziava. Tem crase aqui? Não. Expressões com palavras repetidas. Depois, esta música foi dedicada a ela. Aí tem uma pegadinha. Se foi dedicada a alguém. O termo anterior exigiu a preposição a e o posterior é feminino, mas é pronome. Então não dá para substituir por um pronome, por um substantivo masculino. Eu tenho que substituir por um pronome equivalente masculino. Então tiro ela e coloco o quê? Ele. Vai ficar: esta música foi dedicada a ele. Então este a é apenas uma preposição e não tem crase. Depois, os romeiros chegaram à Bahia. É um topônimo. Então eles voltaram da Bahia. Se voltaram da, acento lá no A. Mas vai ser meu gabarito? Não, porque tem que ser nas 2 ocorrências. Letra D. Bateram a porta, ó, e fui atender. Tem crase? Tem. Expressão adverbial de base feminina. Depois, o carro entrou à direita da rua. Vai ter crase? Vai. Entrou à direita, entrou à esquerda, virou à direita, virou à esquerda. Sempre vai ter crase, porque é uma expressão adverbial de base feminina. Então, aqui tem crase, gabarito, letra D. E na letra E, todos aplaudiram, já não tem crase, porque é verbo. Ali, ó, escreve a redação à tinta. A tinta é a expressão adverbial de instrumento. Mas aqui não definiu nada. E aqui é diferente, por exemplo, daquele lavei a máquina. Aqui você vai confundir? Não. Então, tanto é que muita gente deixa até sem crase. Mas, como eu disse a vocês, nunca vai definir uma questão. E agora, ó, essa questão aqui é muito boa. Ó. Quanto às suas exigências, o termo anterior pede a preposição a. Quanto a mim, quanto a vocês, quanto a eles, quanto a elas e por aí vai. O posterior é um pronome possessivo feminino adjetivo, em que o uso do artigo é facultativo. Tanto faz eu dizer: suas exigências são absurdas, ou então as suas exigências são absurdas. Se eu não colocar o artigo, eu vou colocar só a preposição. Então dá para dizer quanto às suas exigências. Mas se eu colocar o artigo, eu vou colocar o tal do as craseado, quanto às suas exigências. Com isso, eu já elimino a C, a D e a E. Por quê? Porque eu não posso ter o as sem crase, porque o termo anterior está exigindo a preposição a.
Ué, mas o artigo não é facultativo? É, mas a preposição não. Então, com isso, eu elimino C e E. Elimina D por quê? Porque eu não posso ter um A no singular e, em diante, uma palavra no plural. Então, A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Então, eu fico entre a e a B. Aí, agora, como é que eu vou resolver? Com o resto. Recuso-me a levá-las. Quem se recusa a alguma coisa. O termo anterior pede a preposição a, mas o posterior é um verbo. Então, aqui só cabe o a preposição. Com isso, eu já matei. O gabarito é o quê? É a letra B. Mas vamos continuar. Levá-las a sério. A sério é uma expressão adverbial de modo, mas a palavra é masculina. Então, aquele a ali é apenas uma preposição. O que fez a gente definir aqui foi a segunda lacuna, no final das contas. Se o cara tivesse trocado, se ele tivesse colocado com crase aqui na letra B e sem crase na letra A, na segunda lacuna, o nosso gabarito seria a letra A. Se ele tivesse colocado com crase também na letra B, a gente não teria nem resposta. E se ele tivesse tirado a crase da segunda lacuna nas duas opções, eu teria 2 gabaritos. Então, também seria anulada. Então, com isso aqui, gabarito letra B. E agora a nossa última questão muito boa, diz assim, ó. As operadoras de plano de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas organizacionais. O emprego do sinal indicativo de crase em as suas justifica-se porque o termo vinculadas exige complemento regido pela preposição a. Sim, se é vinculado a alguma coisa. E o pronome possessivo suas vem antecedido por artigo definido feminino plural. Claro, só tem o sinal indicativo de crase por isso, porque tem preposição mais artigo. Então, essa questão aqui, ela está certa. E para finalizar, como de hábito, uma mensagem aí do Charles Chaplin. A persistência é o menor caminho do êxito. Então, concurso público, como eu sempre digo, não é para quem é super inteligente. Às vezes é um tiro no pé. É para quem é chato, obstinado, persistente. Que está ali, ó, todo dia. Você vai aprender. Pode ter certeza. Então, meus companheiros, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.